Boa noite. Hoje é um dia muito especial para a história da colonização de Marte. Uma missão conjunta envolvendo vários países da Europa, como Itália, Espanha, Alemanha, Rússia, além de Israel e Turquia, vai levar 7 tripulantes para a estação Orion, na órbita do planeta vermelho. Trata-se de uma joint venture entre governos e a SpaceT, a empresa privada do ramo aeroespacial pertencente a Samir III, um excêntrico bilionário jovem primogênito de um sheik árabe. Acompanharemos agora a contagem regressiva para o lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conheceremos agora os 7 tripulantes que integram a missão Argus. Giulio Armani, nacionalidade, italiana, idade, 29 anos, graduado em biologia, com mestrado e doutorado em ciências marinhas, especialista em micro-organismos existentes em ambientes subterrâneos ou submersos, tendo feito descobertas importantes no permafrost da região da Antártica. Reyhan Kaya, nacionalidade, turca, idade, 32 anos, formada em engenharia aeroespacial, com mestrado em aeronáutica e doutorado em astronáutica, participou de diversos programas do Laboratório de Propulsão a Jato da SpaceT. Yuri Petrov, nacionalidade, russo, idade, 39 anos, graduado pela Academia Militar da Força Aérea, com mais de 2.000 horas de voo, além de centenas de horas de combate. Klaus Hoffmann, nacionalidade, alemão, idade, 44 anos, veterano, com participação ativa em várias missões espaciais e formação em ciências geológicas e ambientais, além de doutorado em astrobiologia. Colaborou na confecção de diversas sondas enviadas ao planeta vermelho antes mesmo da chegada dos primeiros exploradores. Abner Berg, nacionalidade, israelense, idade, 38 anos, oficial médico da Força Aérea de Israel, com doutorado em medicina. Apesar de ser sua primeira viagem a Marte, já participou de diversas missões à Estação Espacial Internacional. Juan Garcia, nacionalidade, espanhol, idade, 29 anos, oficial engenheiro da Força Aérea da Espanha, com doutorado em engenharia aeroespacial, e diretor de projetos da SpaceT. Tempo de viagem até Marte, 91 dias. Destino, Estação Orion, órbita de Marte. Novas descobertas científicas e tecnológicas reduziram o tempo de viagem a Marte. O planeta, desde então, se transformou num laboratório de pesquisas da comunidade científica internacional. Descobertas surpreendentes foram reveladas recentemente e o mundo inteiro só parece se preocupar com o sucesso das centenas de missões que atualmente se dedicam a pesquisas e ações destinadas a tornar mais habitável o planeta vermelho. O destino da nave Argus é a Estação Espacial Orion, uma das 6 existentes na órbita do planeta. Já contamos praticamente com uma cidade em Marte, habitada por pesquisadores dos mais diversos países.
A tripulação de Argus passará por um tipo de residência por cerca de 6 meses em um dos laboratórios da estação Orion, antes de integrar uma das dezenas de equipes de pesquisadores que atuam na superfície do planeta. Desejamos sucesso à corajosa tripulação de Argus. Detectada avaria no painel solar 1. Reparo necessário. Juan Garcia e Ryan Kaya vestem as roupas de astronauta para saírem da nave e efetuar o reparo. Juan e Kaya encontram-se no lado externo de Argus, no espaço, efetuando os reparos. Kaya chama a atenção de Juan para algo que ela avista preso à espaçonave, próximo ao painel solar avariado. Trata-se de um objeto de aparência translúcida, parecido com um tipo de sarcófago feito de cristal. Kaya interrompe o trabalho e se comunica com Klaus Hoffmann, o comandante, que monitora a missão do interior da nave. Comandante, avistamos um objeto estranho preso à fuselagem. Pelo visto, foi a causa da avaria. Permissão para avaliar mais de perto o objeto? Permissão negada. Nada de spacewalk. Pode ser perigoso. Regressem imediatamente a bordo. Utilizaremos o braço mecânico. Kaya e Juan retornam a bordo e, na sequência, o comandante aciona o braço mecânico da espaçonave e resgata o sarcófago. Em seguida, o sarcófago passa por um procedimento de descontaminação, num tipo de câmara de descontaminação e checagem dos níveis de radiação. Por fim, resolvem se aproximar do achado. O sarcófago de cristal tem uma aparência translúcida, bem transparente, assemelhando-se às vezes a um bloco de gelo. No seu interior, contudo, há uma infinidade de minúsculos glóbulos, como gotas no seu interior, assemelhando-se ao interior de uma bola de gude. Todos ficam maravilhados com a descoberta. Abner Berg pede a Betsy, a IA do computador de bordo, para fazer mais análises do objeto. Trata-se de um bloco monolítico de aparência sólida, sem nível significante de radiação ou atividade biológica. Recomendo análises mais aprofundadas no laboratório da Estação Orbital Orion. Não dispomos de testes não destrutivos em Argus para tanto. O estranho achado vira manchete em toda a imprensa do mundo. Não se fala de outra coisa a não ser a descoberta de algo que parece não ter sido fabricado pela inteligência humana. No terceiro dia depois da descoberta, um fenômeno ainda mais surpreendente ocorre. O sarcófago encontra-se no módulo do laboratório de Argus quando Julia resolve avaliar mais uma vez sua aparência. De repente, Julia começa a gritar. Meu Deus, o que é isso? Pessoal, venham todos, agora! Os demais tripulantes chegam até o módulo do laboratório e se juntam a Julia. Só então vemos do que se trata. Tem um homem dentro do sarcófago. É Jesus, meu Deus, meu Deus. Dentro do sarcófago, agora, vê-se, nitidamente, a figura de um homem aparentando uns 40 anos, com cabelos e barbas longas. Com exceção de algo que lhe envolvia a cintura, e que aparentava ser feito de tecido, todo o seu corpo estava nu. Juan Garcia, ao aproximar o rosto da superfície superior do invólucro, percebeu que o homem tinha cicatrizes nas palmas das mãos, que estavam voltadas para cima. Agora, era Juan quem entrava em um tipo de êxtase, concordando com a colega italiana. É verdade, Julia. É Jesus. Não é possível. Isso não faz o menor sentido. Não havia corpo algum ali antes. Como foi se materializar ali? Betsy. Apostos, comandante. Proceda a uma nova análise do objeto. Não há alterações na aparência do objeto. Betsy, você detecta algum sinal de vida no interior do objeto? Negativo, comandante. O objeto mantém as mesmas características, sem alterações. Como assim? Há um corpo dentro do sarcófago.
Não detecto qualquer sinal de vida ou presença de material biológico no interior do objeto. Mantenho a indicação de testes mais apurados tão logo aportemos na estação orbital Orion. Será que estamos tendo uma alucinação? Só se for uma alucinação coletiva. Todos nós estamos vendo a mesma coisa. Eu não iria tão longe ao ponto de afirmar que se trata de algum milagre. Pode ser o corpo de algum colono de Marte que foi colocado aí. Nada a ver a gente afirmar que é Jesus Cristo. Isso não faz o menor sentido. E como esse corpo foi surgir aí do nada? E quem teria fabricado esse sarcófago? Sei lá. Vai ver, é algum segredo industrial. Agora daí a gente afirmar que é o próprio Jesus Cristo é demais para mim que sou ateu. Vamos seguir o que Betsy recomendou, aguardarmos até nossa chegada à estação orbital Orion para realizarmos testes mais apurados lá, inclusive um teste de carbono 14 para sabermos o que realmente se materializou ali dentro. De qualquer forma, como comandante da missão Argus, devo reportar essa materialização, ou seja lá o que for, ao nosso centro de comando na Terra. O tempo pareceu transcorrer mais devagar. Giulia e Juan, sempre que tinham uma oportunidade, aproximavam-se do sarcófago. Kaia parecia indiferente, e não descartava qualquer hipótese. No planeta Terra, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, dando início a uma série de debates, disputas, fake news e conflitos religiosos. Cada país que participava da missão Argus reclamava a posse do achado, ao passo que o próprio Vaticano, na figura do Papa, argumentava que tal relíquia deveria pertencer à Igreja Católica, o que despertou a ira de outros grupos religiosos que se diziam os seguidores de Cristo. Desde a descoberta da relíquia, a vida no planeta Terra já não era a mesma. Agora, faltando menos de um mês para Argus atracar na estação orbital Orion, eram cada vez mais comuns os conflitos entre etnias e grupos religiosos, e mesmo disputa entre países, cada qual avocando para si a guarda do objeto sagrado. Samir III, acionista majoritário e diretor-presidente da SpaceT, interveio na disputa em favor do Papa, revocando seu direito de propriedade sobre qualquer achado feito durante a expedição por ele financiada. Disse, então, abdicar desse direito único e exclusivamente em favor do Estado da Cidade do Vaticano. O Papa falou ao povo na Praça São Pedro e disse que, após algum tempo, a relíquia poderia percorrer o mundo, em visita a diversas nações católicas, para a adoração dos fiéis. Outros diziam que a relíquia deveria ter sido deixada onde foi encontrada, justamente por ser sagrada. Estes foram logo acusados de serem inimigos da fé cristã e, assim, os conflitos religiosos, muitos dos quais terminavam em mortes, foram se tornando cada vez mais comuns. O primeiro-ministro do Estado de Israel dizia temer os anos de obscurantismo que seu povo teria que enfrentar devido ao que chamou de relíquia fake. Grande expectativa havia se formado com relação aos testes e ensaios não destrutivos que poderiam revelar o mistério por trás do achado. No dia previsto para a atracagem da Argus III na estação orbital Orion, uma multidão nunca antes vista reunia-se, em êxtase religioso, na Praça São Pedro, no Vaticano, ansiosamente aguardando pelo que consideravam as boas novas. Orion estava com sua capacidade máxima de ocupação. Todos queriam ser os primeiros a pousar os olhos na intrigante descoberta. Os primeiros testes revelaram que o material que revestia o corpo era algo inteiramente desconhecido e novo para a inteligência humana, e os exames de imagem mostraram órgãos internos inteiramente preservados, sem qualquer sinal de deterioração. O sarcófago, que não se deixou penetrar por nenhuma sonda, nem sequer as mais finas, parecia se negar a revelar seu mistério. 3 dias terrestres depois da realização dos testes, o achado foi embarcado na nave interestelar Cygnus, uma das mais rápidas, e que seria capaz de percorrer toda a distância entre os dois planetas em menos de 3 meses. Não chegou, porém, ao seu destino, muito embora não tivesse sofrido qualquer tipo de pane ou acidente. O mesmo não poderia ser dito em relação ao planeta Terra. Temendo que minorias religiosas em todo o mundo passassem a ser perseguidas com a chegada da relíquia, e numa reação à recém-formada aliança entre Samir III e o Vaticano, as Forças Armadas de Israel desferiram uma série de ataques aos Emirados Árabes, país dominado pela família do sócio majoritário e diretor-presidente da SpaceT.
As zonas de conflito, antes restritas ao Oriente Médio, com a interferência direta ou indireta de outras nações, espalharam-se por todo o mundo, assumindo as proporções de uma guerra mundial. Várias bombas de hidrogênio foram detonadas na Terra, e a Cygnus perdeu todo e qualquer contato com as bases de comando do planeta. Sob orientação do Centro de Comando da Estação Orbital Terra Sentinela, um aglomerado de estações espaciais menores interligadas entre si, a espaçonave que levava a preciosa carga retornou a Marte. Após as detonações, o mundo foi envolto por densas nuvens de cinza e fuligem, e um inverno nuclear sepultou praticamente para sempre o berço da civilização humana. Ao longo dos anos seguintes, as tripulações de dezenas de outras estações espaciais foram, aos poucos, migrando para Marte. Foi decidido que a relíquia se converteria em uma espécie de pedra fundamental de uma nova civilização e, assim, foi construído um enorme templo para abrigá-la. Desde então, graças à ciência humana, a água voltou a irrigar o planeta Marte, cujo solo, rico em enxofre e flúor, produziu reações químicas que acabaram por adensar sua atmosfera, tornando dispensável o uso de roupas de proteção contra a radioatividade. Testes bem-sucedidos com várias espécies vegetais já começavam a gerar resultados surpreendentes, ocupando porções cada vez maiores da superfície do planeta, convertendo, aos poucos, o farto CO2 da atmosfera em oxigênio respirável. Então, já se passavam 2 séculos desde a detonação das bombas de hidrogênio, quando ocorreu outro fenômeno sem explicação envolvendo a relíquia. Maria Armani IV, descendente da astronauta Giulia Armani, atuava como sacerdotisa da Space Jesus Church of Mars. Assim como sua ancestral, era uma fiel fervorosa, sem nunca deixar de presidir os serviços religiosos dominicais e os que antecediam as ocasiões de festividade, quando multidões de peregrinos provindas de diversas colônias de Marte vinham adorar a relíquia. Maria Armani vestia sua batina de cor púrpura cardinalícia, com a barreta e mozeta da mesma cor, e preparava-se para iniciar a missa do final do dia, quando, ao se virar em direção à relíquia para se benzer, como sempre fazia, teve um tipo de ataque de pânico, que chamou a atenção dos primeiros párocos que chegavam à igreja. Jesus sumiu! Jesus sumiu! Gritava, enquanto, arranhando o próprio rosto e puxando os cabelos, rolava sobre o piso formado por losangos pretos e brancos. Os primeiros fiéis a correrem para acudi-la, ao constatarem o motivo do seu desespero, imitavam os gestos de desatino da sacerdotisa, arrancando fios de cabelo, trincando os dentes, uivando. Hoje, cerca de mais de 1000 anos marcianos depois desse suposto ocorrido, as narrativas históricas não são muito coincidentes ou unânimes acerca da natureza da relíquia. Apesar de o sarcófago encontrado pela espaçonave Argus continuar a ocupar o mesmo nicho de sempre na catedral, permanece um mistério a desafiar a essência humana quanto à composição da sua matéria translúcida, praticamente invisível. Porém, muitos historiadores não convertidos sustentam que a visão do Space Jesus não teria passado de uma invenção, um engodo, que teria contado com a cumplicidade do fundador da Space T a fim de dar aos terráqueos de Marte uma espécie de alento, forjando uma relíquia de um símbolo sagrado e milenar do mundo que havia ficado para trás para, assim, inspirar fé e coragem nos colonizadores de um planeta hostil. Eu me chamo Jacob Berg. Meu ancestral era um dos tripulantes da espaçonave Argus. Converti-me, ao longo dos anos, em um estudioso da relíquia. Quando meus pupilos me perguntam se acredito ou não na materialização da imagem do tal Space Jesus no sarcófago de cristal, digo a eles o que vou repetir aqui, à guisa de conclusão, conforme advertia um famoso escriba do mundo antigo, chamado William Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e Marte do que suspeita a nossa vã filosofia.